Seguimos falando de movimentações políticas, mas lá nos Estados Unidos, a vice-presidente Kamala Harris conseguiu o apoio necessário de delegados do Partido Democrata para ser nomeada candidata a presidente dos Estados Unidos. Para a gente entender melhor esse cenário, recebemos aqui ao vivo no Jornal da Manhã o historiador e analista político Vitor Misiato, a quem agradecemos muito a participação. Muito obrigada pela presença, embora online, Vitor. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, eu que agradeço o convite e estou à disposição de vocês. Falta só oficializar, né? Falta só assinar. Como eu já destaquei, ela já tem um apoio do número mínimo de delegados para confirmar essa candidatura. Os 23 governadores democratas também já confirmaram esse apoio a ela. No Congresso, os democratas também já fizeram o mesmo movimento, lideranças importantes do partido. Falamos mais cedo que em 24 horas, depois dessa pré-indicação dela, o partido, Kamala, já recebeu mais de 80 milhões de dólares para financiar a campanha, um valor recorde, o que reforça esse apoio também para essa, por enquanto, pré-candidatura. Difícil vai ser haver uma reviravolta. Como o senhor vê essa questão? Sem dúvida alguma, é praticamente consolidado, talvez só nos próximos dias, na convenção, que institucionalize a participação dela junto a concorrer à presidência. O único nome muito importante que ainda não se posicionou oficialmente em apoio a Kamala Harris é o ex-presidente Barack Obama. Muitas pessoas se questionam por que ainda não houve esse apoio. Alguns cogitavam a presença da Michelle como possível concorrente a tudo isso, mas o que se viu nas últimas 24 horas, como você bem colocou, foi um grande apoio, um massivo apoio. Todos os jornais, toda a opinião pública norte-americana já vem trabalhando com a ideia de Kamala Harris como a candidata democrata, inclusive enfatizando muito as pesquisas, que mostram que o fato de ter ocorrido uma mudança de Biden para Kamala Harris balança um pouco as pesquisas eleitorais e aproximam uma diferença que a gente pode dizer que estava de 6%, de 5%, e agora que se aproxima da margem de erro, 2% a 3%, o que mostra que os próximos 100 dias vão ser bem agitados por lá. Professor, queria repetir uma pergunta que eu fiz a um colega do senhor ontem. A eleição fica mais ou menos fácil para Donald Trump, ou dá na mesma? Porque ele era tido por muita gente, não todos, evidentemente, mas por muita gente, como amplo favorito, depois do debate da CNN e especialmente depois do atentado contra ele no sábado retrasado, né? Houve a troca do candidato e um dos argumentos utilizado pela campanha dele desaparece, que é o de ele ser alguém com mais energia, de ser alguém mais preparado do ponto de vista físico, intelectual, do que o presidente que está no cargo. Para ele, Trump melhorou, piorou ou fica no 0 a 0? Nós estamos na margem do 0 a 0 ou do piorou. Por quê? Eu vou falar de dois possíveis swing states que podem diminuir essa diferença, essa vantagem que existia em relação a Trump. Primeiro, a Geórgia, onde a comunidade negra ela tem um papel muito importante e a Kamala Harris pode representar essa diferença, pode representar esse maior apoio. E, do outro lado, também Michigan, onde que os posicionamentos de Kamala Harris em relação à guerra Israel e Palestina são mais pendentes, um pouco menos pendentes para Israel. Evidentemente que ela vai manter o apoio a Israel, mas em Michigan há uma comunidade islâmica considerável, de árabes americanos, melhor dizendo, e que podem mudar um pouco o seu posicionamento com uma candidata um pouco mais próximo das suas ideias no que diz respeito ao apoio à comunidade árabe nos Estados Unidos. Então, logicamente que nós temos mais 100 dias, nós temos os debates, a diferença pode ficar maior com a performance de Trump versus Kamala, mas eu diria que dos 6 possíveis swing states, 2 deles podem pender para Kamala Harris, diante dessa configuração sociocultural, e aí você tem uma disputa mais acirrada. No campo das pesquisas, a porcentagem de Kamala Harris comparada a Trump ela é menor a diferença do que
se fosse com Biden. Até algumas pesquisas, a gente, né, pode questionar todas elas, mas algumas poucas pesquisas mostram uma ligeira vantagem de Kamala Harris em relação ao Donald Trump. Mas, conforme a análise mais ampla, principalmente dos especialistas vem colocando, Trump ainda é o favorito a vencer essas eleições. Vamos aguardar agora os próximos 100 dias, os debates, e como isso vai se prosseguir. Agora, Vitor, como praticamente não há dúvidas sobre a confirmação dessa candidatura de Kamala Harris, ainda há dúvidas em relação à candidatura do vice ou da vice de Kamala Harris, né? Muitos analistas têm apostado que ela vai escolher, o partido vai escolher um perfil mais de um homem branco, muito possivelmente um governador ou muito ligado a um estado pêndulo, como você estava explicando, a exemplo do Josh, por exemplo, lá da Pensilvânia. Qual é a sua aposta em relação a isso? De que forma essa indicação pode turbinar essa chance de Kamala conseguir virar esse jogo contra Trump? A minha visão é de que, fundamentalmente, ela necessita escolher um candidato moderado a vice-presidente, porque todas as pressões do Partido Republicano virão contra o seu posicionamento em relação ao aborto, o seu posicionamento em relação à questão das fronteiras dos Estados Unidos. Então, ela já é taxada, ela já é considerada uma candidata mais progressista em relação a Joe Biden. Portanto, para trazer para o centro, como a gente pode perceber o que aconteceu na Inglaterra, o que aconteceu na França, no próprio Brasil, seja a direita ou a esquerda, para trazer um apoio eleitoral mais importante, é fundamental que Kamala Harris escolha, e aí eu concordo com a sua visão, talvez um candidato branco, um candidato moderado, que dê uma continuidade ao Partido Democrata de governabilidade, como é que eu posso colocar para vocês? De uma forma com que o Partido Democrata não caia naquilo que vinha se aproximando tanto o Partido Trabalhista inglês quanto o Partido Democrata americano na visão do antigo candidato Bernie Sanders, né? Um possível candidato, que é uma ala mais radical. Então, para trazer esse apoio americano, porque as eleições em países grandes dependem muito das posições mais moderadas, das posições mais centristas, o debate fica polarizado nas redes sociais, nas mídias, mas no cotidiano das pessoas, elas trabalham, acordam, elas têm uma visão mais moderada de mundo, mais centrista, mais racionalizada. Então, é fundamental que Kamala Harris escolha, sim, uma posição mais moderada nesse sentido para poder competir com Donald Trump, que já está na oposição. Portanto, ele precisa desse calor, dessa crítica, desse radicalismo. Agora, quem está no governo precisa acomodar diferentes tendências para se manter no poder. Professor, no discurso que fez ontem, e já tinha sido assim, replicando propaganda política que ela mesma tinha lançado ainda quando pré-candidata democrata em 2020, ela tenta estabelecer uma conexão com Donald Trump, o adversário, a partir do fato de ela ter sido promotora, procuradora-geral da Califórnia, e ele é alguém que responde a uma série de acusações e tem, inclusive, uma condenação criminal recente, né? Então, ela listou ali uma série de crimes com os quais ela lidou na condição de procuradora, não coincidentemente, uma série de crimes também imputados a Donald Trump. Ou seja, a relação que ela estabelece é da lei com o crime, com o criminoso. É uma estratégia interessante, na avaliação do senhor, para tentar seduzir essa pequena fatia do eleitorado pela qual ambos brigam? Porque quem é democrata vai votar no Biden, na Câmara, como votaria em outro candidato. E quem é trumpista vai votar no Trump, independentemente do que aconteça. Esses eleitores que ora estão aqui, ora estão lá, podem se seduzir com esse discurso que ela apresentou? A minha visão é que não. Porque se nós formos acompanhar a trajetória de Donald Trump até concorrer à presidência, todas as denúncias que foram feitas, todas as acusações que foram feitas, e ele ainda continua com uma grande margem de apoio da sociedade americana, a gente percebe que essa visão da justiceira contra o ladrão, ela não possui uma profundidade de
transformação capaz de reverter essas eleições. A meu ver, ela pode vencer as eleições através de com outras propostas, com outros discursos, não necessariamente nessa situação de perseguição. Até porque isso faz com que essa visão mais radical que ela traz consigo perca, ao invés de ao invés de vencer, né, que ela perca esse apoio de pessoas que querem maior moderação e que vão contra Trump a partir de uma perspectiva mais moderada e mais incisiva. Então, eu não vejo isso como uma possibilidade de transformação das eleições. Basta ver, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, esse discurso da corrupção, ele tem uma aderência em determinado momento, mas na hora da campanha eleitoral isso não se sustenta, porque as pessoas estão muito mais interessadas nos projetos políticos, na questão do emprego, na questão de resolver as fronteiras dos Estados Unidos, do que necessariamente essa retórica de justiceiro e ladrão. Larissa, a gente tem mais tempo para mais uma perguntinha para o Vitor? Rapidinho, Vitor, o nosso tempo está acabando já, mas te ouvindo, respondendo a essa pergunta do Colombo, me chamou a atenção uma preocupação muito grande, até daquele eleitor mais moderado, também esse indeciso, com uma imigração ilegal nos Estados Unidos. Como a Câmara esteve atrelada a essa tarefa de controlar a imigração, até agora, no governo do Biden, 3 anos e meio de governo, e nós estamos registrando números recordes, mais de 2 milhões anualmente lá nos Estados Unidos, de pessoas entrando ilegalmente lá, ultrapassando a fronteira. Logicamente, os republicanos vão utilizar esse argumento contra a Câmara. Se esse discurso que o Rafael Colombo destacou agora, de atrelar crime e combate ao crime, não cola, na sua opinião, esse de atrelar a facilitação da imigração ilegal à Câmara pelos republicanos pode funcionar como esse eleitor mais moderado? Eu vejo que sim, principalmente ali no estado do Arizona. Vejo que algo pode ser decisivo, justamente porque se você diz que combate o crime, mas permite que um crime venha até você, como assim você combate o crime? Então ela fica completamente indefesa nesse posicionamento. Então, nessa questão, eu concordo que isso pode fortalecer, sim, o discurso de Donald Trump. Muito obrigada pela participação. Conversamos com o historiador e analista político Vitor Misiato. Até a próxima, Vitor. Bom dia para você. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.